Se é para Jesus, precisa ser muito melhor. Lembra do que Ele fez por você. Lembra do que Ele representa na sua vida. E aplauda Ele com vontade, com alegria. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga amém. Pode se assentar, fique à vontade. Muito obrigado, apóstolos Gilberto e Ingle, obrigado pelo cuidado de vocês, pelo convite também. Junto comigo veio a minha esposa Daniele. Meu bem, fica de pé um pouquinho para o pessoal te conhecer, por favor. Hoje eu vim mais completo, podemos dizer assim, né? Tem algumas outras pessoas que eu quero agradecer também. O meu amigo Alberto, que não está aqui hoje, já me falou, se desculpou, deu as explicações dele. O bebê ficou com a barriguinha meio mexida e aí ele não pôde estar. Mas é um amigo querido. Tem outras pessoas aqui, o pastor querido e sua esposa, Máximo. O vô aqui, né? Que bom que o senhor está aqui. Agora eu vi um homem aqui com essa guitarra rosa, eu falei, esse homem é macho de verdade, gente. Porque para tocar uma guitarra rosa, né, Lício? Que bom te ver também. Glória a Deus, gente. Eu sou o Michael, casado com a Dani, nós temos 2 filhos, o Pedro e a Maria Júlia, e nós estamos felizes de estar aqui com vocês. Se você veio mesmo ouvir a palavra de Deus, diga mais uma vez amém. Queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 1. Enquanto você abre e vai procurando, eu quero ir te falando algumas coisas. Existem algumas características do ministério apostólico, e uma delas é a excelência. Mas tem uma outra característica que às vezes não é tão lembrada assim, mas é uma característica do ministério apostólico, e é cuidar dos pobres. E eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Lá em Gálatas, no capítulo 10, não é o texto que nós vamos ler, mas só respaldando aqui o que eu estou falando, o apóstolo Paulo esteve num concílio dos apóstolos para que ele pudesse ser legitimado para o ministério dele, para que ele pudesse ser, vamos dizer assim, liberado com o apoio dos apóstolos, dos 12 de Jesus, e dentre muitas coisas que aquele homem de Deus podia ter recebido como orientação daquela equipe que andou com Jesus, daqueles 12 que estiveram ali durante 3 anos, andando com ele de dia até de noite, todo dia, dentre as muitas coisas que eles podiam ter sinalizado, o apóstolo Paulo, uma das coisas, ou a principal, pelo menos que está escrita, foi: lembre-se do cuidado com os pobres. Então, de tanta coisa que Deus podia ter falado para aquele apóstolo tão destacado, Deus fez questão de dizer a ele que ele não deveria esquecer dos pobres, dentre tantas outras coisas que ele tinha que fazer. Eu queria dar parabéns a vocês, porque eu sei que esse trabalho é de muitas mãos, é um trabalho dessa casa, de cuidar de gente vulnerável, de gente que às vezes está numa situação tão difícil. Gente, isso é reino de Deus. Quem está ouvindo, diga amém. Graças a Deus. Eu quero falar para vocês hoje a respeito de princípio, diga princípio. Eu tenho ouvido aqui na comunhão com os apóstolos, o testemunho de outras pessoas, e já está bem claro ali como um templo de milagres. Quem aqui já recebeu um milagre e favor de Deus? Levanta sua mão, quero te ver. Glória a Deus. E tenho ouvido falar que aqui é uma igreja de reino. Quem concorda pode dizer amém. É isso mesmo. Dentre as muitas coisas que uma igreja de reino precisa ter, é uma atenção multiplicada para os princípios da palavra. Diga comigo bem bonito, princípios. Você já sabe, a Bíblia é um livro de princípios. Em meio às muitas histórias que estão narradas e descritas na Bíblia, em meio aos muitos personagens, em meio aos tempos da história, em meio à diversidade de culturas, o que mais importa em meio a tudo isso são os princípios que estão contidos em meio a essas histórias, em meio a essas narrativas. Deus é um Deus de princípio. Vamos dizer isso junto? Diga assim: Deus, pode ser melhor, diga Deus é um Deus
De princípio. E são muitos os princípios que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos olhar diligentemente para eles. Mas o maior de todos os princípios é o princípio da honra. Qual é o maior dos princípios? Antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, eles desonraram a Deus. E por que é que eu estou te falando que a honra vem antes da obediência? Você por acaso já ouviu alguém, quem sabe lá no trabalho, por exemplo, um colega de trabalho falando mal do patrão? É uma coisa que não deveria ser comum, mas é comum. Às vezes a insatisfação das pessoas faz elas se comportarem assim. E às vezes elas não falam, ou na maioria das vezes não falam mal do patrão ou do líder na frente, falam pelas costas. E isso é um sinal de desonra no exemplo que eu estou dando, sim ou não? Mas, mesmo se posicionando dessa maneira, ela provavelmente está lá, batendo o cartão, entrando no horário, fazendo o que está dito para fazer. Então, com esse exemplo, eu quero te dizer que é possível alguém obedecer, mas não honrar. Mas é impossível alguém honrar e não obedecer. Então Deus quer nos ensinar coisas como o princípio maior, para que se nós nos fortalecermos nesse entendimento, obedecer não vai ser um fardo, obedecer não vai ser um perrengue, como diz lá no Nordeste, obedecer vai ser uma coisa leve, vai ser uma coisa consequência daquilo que eu estou firmado antes, como eu estou falando aqui na honra. Diga mais uma vez comigo, honra. E a Bíblia é um livro de princípios, como falei, e o texto que eu quero que você acompanhe está lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1 diz assim, olha, no princípio, diga comigo, princípio. Então, no princípio, Deus criou. O que é que Ele criou, gente? E a terra era ou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, o que é que Ele falou? Eu acho que Ele falou com mais vontade. Então Deus disse o quê? E o que é que aconteceu? É isso mesmo. Espírito de Deus, obrigado pela presença do Senhor. Nós queremos lhe reconhecer mais uma vez. Queremos reconhecer o Senhor como a pessoa mais preciosa aqui entre nós. E queremos nos submeter ao senhorio da tua presença, ao som da tua voz. Nos guie, nos instrua no nome de Jesus. Deus não cria nada fora dos princípios. Deus não cria nada fora do princípio. Se eu e você aprendermos a olhar para o princípio ou para os princípios da Bíblia e estarmos olhando atentamente ou firmemente, como diz lá em Hebreus capítulo 12, nós vamos nos livrar e ser livres também de muitas coisas que estão na esfera do nosso achismo. Então, a Bíblia tem instrução para tudo na nossa vida, para todas as áreas, para todas as demandas, mas nem sempre nós estamos indo atrás do que a Bíblia tem a dizer sobre esse ou sobre aquele assunto. E muitas vezes isso pode acontecer porque a gente ainda tem dificuldade de lidar com o não. Porque a gente ainda tem dificuldade de lidar com o ainda não. Ou a gente tem muito medo de Deus dizer, isso não tem a minha aprovação. Acontece com você esse tipo assim de desconfiança ou de medo, é só comigo? Então, às vezes a gente faz vista grossa ou pode incorrer no risco de fazer vista grossa para o que a Bíblia tem a dizer por meio dos princípios, porque os princípios podem ser um freio, muitas vezes, para nós. Você já viveu o suficiente e deve saber que um dos itens principais
ou mais, o que traz mais segurança para um veículo não é o acelerador, não é o design do carro, mas é o freio. Eu morava há muitos anos atrás num apartamento lá no Nordeste, e na frente da janela, onde eu passava alguns momentos com Deus do meu devocional, era uma ladeira assim, e tinha um vizinho que tinha um caminhão. E ele estacionava o caminhão lá, só o truque, eu acho, aquela parte que puxa, né, o restante do caminhão, e ele estacionava lá, só que o caminhão dele não era um caminhão qualquer, era um caminhão muito ajeitado, muito bonito, muito trabalhado. E aquele dia, naquele devocional, eu atentei para aquele caminhão e comecei a viajar ali. Eu entendi que depois, por causa do ensino, era o Espírito de Deus que estava me conduzindo para olhar com atenção para aquele caminhão. E aquele caminhão, como eu falei, estava numa ladeira, e lá no fim da rua tinha uma escola. E todo dia era o meu cotidiano passar por ali, sair do condomínio, virar a rua, ver as crianças. E naquele dia, olhando para aquele caminhão, eu fiquei tão assim, encantado, apaixonado, ou pela primeira vez observando um caminhão com tantos detalhes, eu falei, uau! E pensei no motor, e pensei no design, e pensei em tantas coisas, no conforto daquele caminhão. E de repente eu fui lembrado de que, mesmo com toda aquela beleza, mesmo com todo aquele potencial, diga comigo, potencial, mesmo com toda aquela beleza, com todo aquele potencial, o que mais era importante era o freio daquele caminhão. Porque aquela beleza toda e aquele potencial todo ia ser um motivo de tragédia se faltasse o freio. Se falta o freio, ele desce a rua e mata um monte de gente, inclusive um monte de criança lá naquela escola. Então, eu pude entender melhor ainda naquele dia o quanto é importante nós atentarmos para o que as Escrituras têm a nos dizer por meio dos princípios, porque ainda que os princípios contrariem a nossa vontade, isso é segurança para nós. Tem alguém ouvindo aqui? Diga amém. Então, a Bíblia já diz logo no primeiro versículo ali que Deus cria por meio do princípio, ou por meio dos princípios. Deus não vai fazer nada contrariando aquilo que Ele já deixou, inclusive escrito, para que nós pudéssemos nos balizar. Qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer ideal, qualquer coisa que a gente pense ou idealize fazer diferente do que a Bíblia nos ensina, é um risco para nós. Então, eu quero levar você a um entendimento hoje, e não quero aqui fomentar controvérsias teológicas, não é esse o intuito dessa noite, mas é levar você a refletir algumas coisas que podem nos tirar de um nível e nos colocar no outro. Então, quando a Bíblia diz nos primeiros versículos que Deus criou céus e terra, quando a gente entende o caráter de Deus, ou quando a gente lê a Bíblia e vê o caráter de Deus em ação, a gente vai chegar à conclusão, e a nossa fé fortalece o entendimento de que Deus é perfeito. Quantos aqui acreditam que Deus é perfeito? Levanta a sua mão e diga amém. Então, todos nós. Então, entendendo que Deus é perfeito, Ele cria coisas como extensão do seu caráter e extensão daquilo que Ele é. Nós não damos aos nossos filhos orientações diferentes daquilo que nós achamos que é o certo. Nós orientamos eles dessa maneira ou dessa outra, porque nós acreditamos que aquilo é o certo e aquilo é o melhor. Então, quando Deus cria o seu universo, Ele está criando, a Bíblia diz, numa ordem aqui de céus e terra, e isso também é sinônimo de que Ele criou primeiro as leis espirituais, e depois Ele criou a realidade natural. Então, quando Deus cria o seu universo com as leis espirituais em primeiro lugar e depois as naturais, primeiro os céus, como a Bíblia diz, e depois terra, isso aqui é como se fosse um processo de colonização.
Processo de colonização, a gente aprende lá na escola que é um povo ou um reinado ou alguma nação que está vindo sobre algum território e a partir da sua força, a partir do seu governo, querendo estabelecer ali no território desejado uma perspectiva semelhante àquela. Então ali se estabelece cultura, e dentro do contexto da cultura a gente pode falar muita coisa, por exemplo, comida. Eu nem sei porque eu estou falando de comida, né? Porque aqui ninguém está com fome uma hora dessa, né? Então, dentro da cultura do reino e dentro da mentalidade de Deus, quando Ele olha para a terra, Ele quer fazer da terra como se fosse um espelho do seu céu. Quem está entendendo até aqui? É por isso que Jesus ora também e diz que Ele quer que seja feita aqui na terra a vontade do Pai, como ela é feita lá no céu. Então, quando a cultura do reino de Deus toca a terra, precisa haver transformação e impacto. E eu sei que você já tem experimentado em alguma medida isso, assim como eu. Sim ou não? Pode dizer amém? Só que o versículo 1 da Bíblia mostra uma criação que está ali, vou dizer aqui, intacta ou ainda não foi mexida. Existem duas maneiras de nós pensarmos esse texto. Uma é de que Deus criou as coisas como se fosse uma matéria-prima e depois Ele iria dar forma mais detalhada a isso. E existe uma outra perspectiva que diz que houve uma interferência entre o versículo 1 e 2. Eu particularmente acredito que essa interferência aconteceu. O tempo e a discussão é grande sobre isso, mas eu só quero trazer luz a você para aquilo que o Espírito de Deus quer compartilhar conosco. Então, a terra estava sem forma, vazia, e pior do que algo sem forma e vazio, é porque as trevas ainda estavam governando sobre aquele lugar. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava ali. Quem é que estava lá, gente? Então, resumo até aqui. Deus cria o seu universo, inclusive a terra, extensão de quem Ele é, logo as coisas de forma perfeita, mas no versículo 2 a Bíblia mostra uma terra que está deformada, vazia e sobre a influência das trevas. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Jesus tinha enviado os 70, eram 12, depois já chegaram mais alguns para um tempo de intimidade, foram empoderados, ele enviou os 70, logo depois de ter enviado só os 12, você conhece a história, e quando eles voltaram, Jesus estava esperando eles num lugar como que deserto, e Jesus nem cumprimenta eles direito, ou a Bíblia não mostra, e leva eles para um lugar secreto, mais retirado ainda. E lá, eles começam a dizer o que eles fizeram, os milagres, as curas, e tudo aquilo que o reino de Deus traz na sua representação. E é como se eles estivessem muito empolgados com essas coisas, e Jesus diz para eles assim: eu via Satanás cair do céu como um raio. Parece uma fala desconexa em relação àquele contexto, mas eu, como falei, particularmente acredito que esse testemunho de Jesus de ter visto Satanás cair do céu como um raio, ele pode se encaixar muito bem aqui entre o que Deus cria de forma perfeita e agora o quadro e o cenário de caos que está o versículo 2. Como eu falei, pior do que algo sem forma é algo vazio. Pior do que algo vazio e sem forma é algo que ainda está governado pelas trevas.
E você sabia que essa é a realidade de muitas e muitas e muitas pessoas ao nosso redor? Vazias, sem a forma idealizada por Deus como imagem e semelhança, e mais, sob a influência das trevas. Quem entende, diga amém. Se a história acabasse aqui, talvez seria lamento todo o restante da Bíblia, ou todo o restante que vem depois disso aqui. Mas a Bíblia diz que em meio àquele caos, o Espírito de Deus estava ali. Quem mesmo, gente? Não estou te ouvindo. Quem é que estava lá no meio do caos? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. Quem acredita? Enquanto você está aqui na casa do Senhor, ele está lá na sua casa, te esperando ou cuidando dos seus que estão lá. Quem crê? Ele está em todos os lugares. Agora ouça bem o que eu quero te dizer, que mesmo que o Senhor, Espírito Santo, esteja em todos os lugares, ele não pode se manifestar em todos os lugares. E não é que não pode porque falta poder a ele, a gente sabe quem ele é, sim ou não? Ele pode todas as coisas, mas na relação dele conosco, ele considera o livre-arbítrio, o direito de escolhermos, o direito de querermos isso ou aquilo. Então, ainda que o Espírito Santo esteja em todos os lugares, ele só pode, ou escolheu, melhor dizendo, se manifestar só onde ele é honrado. Talvez você já tenha uma experiência assim, de estar, quem sabe, honrando a Deus e a sua presença lá no seu quarto, e você sentir lá uma manifestação daquela presença que já estava lá. Outros, talvez, já foi o meu caso também, de estar dirigindo e conectado ao Senhor, e daqui a pouco tem uma presença, não é a presença que chega, é uma presença que se manifesta. Ele já estava lá, mas porque ele encontrou um princípio chamado honra, ele precisa se manifestar, porque assim ele escolheu. E a gente pode ir para lugares até mais incríveis, como por exemplo, lá no banheiro da sua casa. Em qualquer lugar, não importa. Aonde existir honra, ele se manifesta. Quando a gente vai ver a história dos avivamentos, a gente vai ver que Deus já se manifestou dentro de um prostíbulo, porque decidiram entrar lá pessoas, decidiram entrar lá missionários, que decidiram fazer daquele lugar um lugar de honra a Deus, e não um lugar de desonra. Quem está aqui, diga amém. Então, não importa o tamanho do caos, não importa o tamanho da bagunça, não importa o tamanho da desordem, não importa as falas que chegam ao nosso ouvido, que dizem muitas vezes o inimigo está trabalhando, é o papel dele. Mas mais do que o inimigo trabalhando, existe um Deus que atende pelo nome de nosso Pai, que está trabalhando muito mais que Ele, e a Bíblia diz que Ele trabalha em favor daqueles que decidem esperar e confiar nele. Tem alguém assim aqui? Diga amém. Aleluia. A gente às vezes esquece, e a Bíblia está cheio de lembranças para nos ajudar. A gente esquece às vezes de Deus. A gente esquece às vezes que Deus nos enviou para aquele trabalho. A gente esquece que Deus nos enviou para aquele relacionamento. A gente esquece que a gente está num relacionamento de aliança muitas vezes, e que com muitas insatisfações ou poucas insatisfações, a gente decidiu andar na aliança. Então o Espírito de Deus estava lá. Olha, e tem um detalhe aqui que eu acho bacana, que o Espírito de Deus estava lá no meio daquele caos, mas a Bíblia diz, ele pairava sobre as águas. Diga, sobre as águas. Aleluia. A gente lá na escola aprende que existe pelo menos quantos elementos universais? 4. Então tem a água, mas tem também a terra, não é isso?
tem também o fogo e tem o que mais? O ar ou o vento, né? São pelo menos 4 elementos. Então, eu acredito que, além de águas aqui nesse caos, nesse cenário, existe pelo menos mais 3 elementos. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Diga comigo bem bonito, pairando. Pairando, essa palavra pairar aqui no hebraico é a mesma palavra que gerar. Diga, gerar. As mulheres aqui, principalmente as que já são mãe ou já entraram em trabalho de parto, sabem bem o que é isso. Gerar uma semente dentro, dar desenvolvimento àquela semente que está dentro. O que o Espírito de Deus está fazendo aqui, em meio a esse cenário deformado, diferente da perfeita vontade de Deus, é gerando de novo. Gerando o quê? Gerando a vontade de Deus. Eu não sei se você já se perdeu no caminho 1, 2, 10 ou 50 vezes. Eu não sei se você já tropeçou ou fez escolhas erradas 2, 5, 10 ou 500 vezes. Mas eu quero te dizer algo, que mesmo com muitos acertos, erros, com poucos ou com muitos, o Espírito de Deus ainda está fazendo a mesma coisa que Ele foi enviado para fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu casamento, em tudo que diz respeito à sua vida. Gerar a vontade de Deus mais uma vez, se necessário for. Aleluia! E olha que bacana também, interessante, que a Bíblia, logo nesses 3, 4 primeiros versículos, já mostra bem claro aqui a atuação da Trindade e o quanto a Trindade anda alinhada numa concordância perfeita. Então, até agora aqui a gente pode ver a ação de um Deus Criador, que a gente pode chamar Ele de Pai. A gente vê o Espírito de Deus que está ali gerando a vontade de Deus no meio do caos, mas existe alguém da Trindade que ainda está faltando aqui. Quem é, gente? Quem é? Ó, a apóstola está dando dicas aqui, falou a palavra é quem mesmo? Jesus. Diga Jesus. Diga mais uma vez, Jesus. E aí a Bíblia diz no versículo 2 o seguinte: disse Deus, haja o quê? Luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. Antes que você pense que o que está acontecendo aqui é Deus chamando a Copel para dar um jeito naquela escuridão, ou que os luzeiros estão sendo criados, a Bíblia diz que aqui é o primeiro dia. Os luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua, e os luzeiros, isso vai ser criado lá no 4º dia. Sabe quem é que está sendo convocado aqui para botar ordem no caos, para paralisar a ação das trevas, para frustrar o inimigo e dizer: você não é nada mais do que um derrotado, e o seu destino é o mesmo desde sempre? É Jesus. Diga, é Jesus. Em João, no capítulo 8, no versículo 12, o próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem aqui já encontrou a luz da vida e é grato pelo que Ele está fazendo na sua vida? Diga amém, muito obrigado. E você pode dar um aplauso a Ele de gratidão. Pode aplaudir Ele porque Ele é digno, merecedor. Aleluia. Eu sei que vocês são bem ensinados nessa casa. Eu sei que aqui é um templo de milagres. Quem confirma isso? Eu sei que tem muita gente aqui nessa noite que está me ouvindo e que já desfrutou de muitos milagres. Tem alguém que testifica? Mas eu queria trazer um contraponto a você em relação ao milagre. Que eu e você
precisamos aprender a colocar o milagre pela perspectiva correta na nossa vida. Porque o milagre, ou ele vem para atualizar a nossa conta atrasada, e esse atualizar a conta atrasada significa que muitas vezes a gente não se organizou como deveria, ou que a gente não conseguiu colocar ordem nas coisas como deveria, ou a gente pulou algumas partes ali em relação às orientações de Deus, às vezes não estávamos sensíveis tanto quanto deveríamos, e às vezes as coisas ficam meio ou bastante diferente em relação àquilo que a gente entende que é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para todos nós? Está escrito na Bíblia. Jesus disse: eu vim para que todos vocês tenham vida e tenham com abundância. Diga abundância. É essa a vontade. E Ele vai nos dando essa abundância de forma gradativa, processual, como bem foi falado aqui pela irmã que estava ministrando, na medida da nossa maturidade, Ele acrescenta. Então, às vezes nós estamos precisando de um milagre, porque nós estamos atrasados em relação ao capítulo que deveríamos estar, às vezes estamos aquém, abaixo daquilo que já deveria ser o nível da nossa maturidade, e se não amadurecemos o suficiente, então Deus, o nosso Pai, não pode nos colocar em outro patamar e outro nível, porque é a mesma coisa do que fazer um castelo para cair na nossa cabeça. E se nós, Jesus disse, sendo maus, nos referindo à nossa natureza humana, Ele diz: nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele, que é um Pai perfeito. Então Ele não vai fazer castelo para cair na cabeça de ninguém, Ele não vai dar prosperidade para que isso seja motivo de maldição, mas Ele quer muito nos amadurecer. O que é que Ele quer fazer, gente? Não te ouvi. O que é que Ele quer fazer? Amadurecer. E sabe como que nós amadurecemos? Nós amadurecemos quando nós decidimos, diga, é uma decisão. Quando nós amadurecemos quando decidimos levar uma vida pelos princípios da palavra de Deus. Nada mais que isso. Então o que Deus fala sobre finanças é dessa maneira que eu vou viver. O que Deus fala sobre casamento é dessa maneira que eu vou viver. O que Deus fala sobre respeito ou honra aos líderes é dessa maneira que eu vou viver. Eu vim por convite de Deus através da vida dos apóstolos para estar aqui hoje. Muito obrigado de novo. Mas eu estou aqui debaixo de autoridade dos meus líderes. O meu apóstolo lá falou: vá, meu filho, Deus te abençoe e Deus te use em nome de Jesus. Amém. Eu posso estar em qualquer lugar. Os meus líderes sabem aonde eu estou e o que eu estou fazendo. Por quê? Porque isso é segurança para mim. É segurança. E a Bíblia me ensina assim. A Bíblia diz que os nossos pastores, eles velam pela nossa alma, eles cuidam da nossa vida. Às vezes a gente nem está vendo, a gente às vezes está no shopping passeando, pode ser que estejam orando por nós. Às vezes estamos em outro momento e pode ser que estejam intercedendo por nós, o que fazem constantemente. Então é importante a gente decidir andar pelo que a palavra de Deus diz. Se nós decidimos andar pelos princípios da palavra, nós vamos amadurecer. Esses dias eu passei por uma experiência que para mim foi nova. Eu não sabia exatamente, a não ser de ouvir falar o que era um torno. Eu sabia da foto, eu ouvi falar, mas eu nunca tive uma experiência assim tão rica como essa que eu fui te dizer. Eu fui levar um discípulo em casa e o pai dele tem uma empresa que usa um equipamento desse ou vários equipamentos porque produz peças lá, né? E pega uma matéria bruta, um aço ou um ferro ou ambos, não sei, e coloca lá nesse bendito torno. Programa lá o computador
e fica supervisionando. É uma questão de tempo para aquela matéria bruta ela sair depois do processo, diga depois do processo, exatamente como foi idealizada. Há algum tempo atrás esse processo não era via tecnologia, né? Alguns lugares ainda é diferente do que usar tecnologia, mas o resultado vai ser o mesmo. Com a ajuda da tecnologia vai ser mais rápido, acredito eu. Sem a ajuda da tecnologia pode demorar um pouco mais, mas depois do processo, diga mais uma vez, depois do processo, vai ficar do jeito que foi idealizado. Então, o torno que eu estou usando como exemplo aqui são os princípios da palavra de Deus. E o principal princípio é a honra, diga honra. E eu quero provocar você a refletir o quanto a honra tem realmente feito parte da sua vida. O quanto você, homem, tem procurado honrar a sua esposa. O quanto você, esposa, tem procurado honrar o seu esposo. O quanto vocês, filhos, têm procurado honrar os seus pais e vice-versa. O quanto nós temos procurado honrar os nossos líderes ou os nossos patrões, empregadores, seja lá o nome que a gente dê. Porque esse princípio da honra precisa acompanhar eu e você todo dia e o dia todo. Porque quando honramos, então nós estamos dizendo para Deus que nós queremos viver como Ele está nos ensinando e nos dizendo para viver. A gente esquece, como eu falei muitas vezes. Por exemplo, hoje, agora, você não precisa se denunciar, tá? Mas, quantos de nós hoje lembramos, assim, consciente, que eu sou a imagem e semelhança de Deus? Alguns provavelmente lembraram, os outros não. Eu vou confessar aqui o meu pecado para você, que eu fui lembrar lá pela 1h30 da tarde, quando eu fui pegar a Bíblia para dar uma olhada em algumas coisas, e como está no contexto do pregador também falar que nós somos a imagem de Deus, eu lembrei mais rápido. Mas é possível alguém passar um dia todo e não lembrar que é a imagem e semelhança de Deus? Olha para alguém do lado e diga assim, é possível. E se a gente não lembra que é a imagem e semelhança de Deus, qual é a chance que nós temos de nos comportar como tal? Reduz ou não? Nós vamos ter um treinamento de inteligência emocional nos próximos dias. Já vou te adiantar a pauta da primeira aula. Tarefa, lembrar que tem um cérebro. Já vou adiantar aqui a provocação da aula. Agora você pode se manifestar, tá? Quantos aqui hoje, até agora, são 7:50? Já vivemos 20 horas desse dia. Quantos aqui lembraram hoje que tem um cérebro? Levanta a tua mão assim que eu quero dar um parabéns para você. Não estou acreditando, gente. Espera aí. Aqui desse lado aqui, ó, da primeira coluna aqui. Quem hoje lembrou que tem um cérebro? Levanta a mão. Ó, não lembraram. Agora vamos aqui desse povo aqui, ó. Quem aqui dessa coluna lembrou que tem um cérebro? Levanta a mão. Ninguém também, gente. Eu acho que o negócio está do lado de cá. Vamos lá. Aqui, ó. Quem lembrou que tem um cérebro? Olha lá, uma pessoa. Parabéns. E aqui agora, quem aqui lembrou que tem um cérebro? Levanta a mão. Olha lá, mais 2 pessoas. Muito bem. Vamos dar aplauso por essas 3 mulheres, gente. É coincidência, tá, homens? 3 pessoas no meio de centenas, talvez, que nós estamos aqui, lembraram que tem um cérebro. Como é que a gente vai intencionalmente ajudar o nosso cérebro a trabalhar ao nosso favor para viver a vida prometida se a gente nem lembra que tem um cérebro? Como é que a gente vai viver uma vida abundante? E para isso nós precisamos ser cada dia mais espirituais, equilibrados, se a gente não lembra que é a imagem e semelhança de Deus. Faz sentido essas coisas, sim ou não?
Olha para alguém assim com um jeitinho e diga: está esquecidinho, hein? Então, o Espírito de Deus está trabalhando para dar a forma adequada para aqueles que se candidataram a viver as promessas de Deus. Quem aqui tem promessa, levanta sua mão. Quem aqui está velando por uma promessa que já recebeu, levanta a mão, quero te ver. Ok. E para a gente encerrar, como eu falei, acredito que pelo menos existiam 4 elementos ali naquele cenário bagunçado, no meio daquele caos, mas o Espírito de Deus estava se movendo sobre as águas, gerando a vontade de Deus sobre as águas. Ele não podia estar ali, quem sabe, no meio do fogo, já que ele é Deus do fogo? Podia. Ele não podia estar ali no meio, quem sabe, da terra, ou fazendo alguma coisa em meio ao ar? Podia. Mas, pensando sobre esse texto, já não é de hoje, você sabia que desses 4 elementos que nós falamos aqui, a água é o único que tem uma capacidade diferenciada dos outros? Eu estou bebendo essa água aqui agora. Qual a forma dessa água, gente? Tem gente que está na dúvida, né? Pega carona com quem falou aí agora. Qual é a forma dessa água aqui? Líquida, é isso mesmo. Se eu pegar essa água na forma líquida, botar lá dentro da chaleira e ligar o fogo, é uma questão de tempo e processo para essa água líquida virar o quê? Virar o quê? Gasoso. E se eu não botar na chaleira, mas decidir pegar essa água líquida e colocar na forminha do gelo ou lá num pote e deixar lá dentro do freezer, depois do processo vai tomar que forma? Você percebe que a água, ela consegue tomar a forma daquele que conduz ela? Alguém aqui já teve uma experiência de botar água na chaleira, a água na forminha e ver a água assim se revoltando, fazendo cara de rebelde e dizendo: não vou não, de jeito nenhum, isso não está certo? Alguém já viu? Não. Ela simplesmente vai, né? Preste atenção no que eu quero te dizer da parte de Deus ainda mais para a gente orar. Deus quer fazer muito mais coisas na sua vida e na sua história, e Ele vai fazer se você continuar diligente e vivendo pelos princípios. Posso ouvir um amém? Agora, tem coisas que Deus faz na nossa vida e que a gente não precisa de ninguém a não ser dele mesmo. Mas tem muitas outras coisas que Deus só faz na nossa vida quando a gente considera o coletivo. Tem homens que só vão prosperar mais depois de entrar em acordo com a esposa. Tem mulheres que só vão prosperar mais depois de entrar em acordo com o homem, com o seu homem. Tem filhos que só vão prosperar mais e ir para uma outra medida se entrarem em concordância com seus pais. Existem pessoas que no seu lugar funcional de trabalho só vão prosperar mais depois de entrar em acordo com o gestor, com o líder daquele lugar. Faz sentido ou não? Então existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida e não depende de ninguém mais dele. Mas Deus quer nos tirar do egocentrismo muitas vezes, e para que isso aconteça Ele precisa nos colocar em ambientes coletivos. E eu vou te dizer uma coisa com responsabilidade da parte de Deus. Você que é discípulo dessa casa, você que é ovelha desse rebanho, você que tem aliança com os seus líderes, você vai prosperar mais em algumas coisas ou em muitas coisas à medida que essa casa prosperar também. Você está ouvindo? E para que nós prosperemos mais, ou seja de forma individual, ou seja de forma coletiva, nós precisamos nos
submeter ao Senhor e à sua vontade. E sabe o que é submissão? É eu obedecer, mesmo não concordando. É eu decidir me colocar debaixo em obediência, mesmo não entendendo o suficiente.